Boa noite, pessoal. Eu me chamo Leonardo Rodrigues. Hoje eu venho apresentar o trabalho com o Fabrício Gomes, o Gabriel Tavares, o Rafael Evangelista e o Renan Coelho. E o tema do nosso trabalho é cenários macroeconômicos no horizonte. Inicialmente, eu queria falar um pouquinho sobre a técnica de construção de cenários. O nome já é um pouco autoexplicativo e as meninas que ficaram com a primeira parte do nosso artigo, elas explicam um pouquinho melhor sobre isso. Mas o que eu queria frisar é que as limitações dessas técnicas são muito evidentes. Muitos autores que estudam sobre esse assunto mostram que acontecem muitos erros quando você formula projeções para o comportamento da economia a longo prazo baseado em evidências de curto prazo. Então a gente pode concluir que o futuro é marcado pela incerteza. Os estudos prospectivos que a gente tem e a construção de cenários, eles devem ser utilizados como ferramentas para o planejamento e não para a gente tentar descobrir o que vai acontecer no futuro. Porque isso é impossível, porque a gente tem diversos fatores que causam a instabilidade e a gente não consegue prever tudo o que vai acontecer no futuro. E o mais importante que a gente tem que fazer é o acompanhamento do desempenho das variáveis. E que variáveis são essas? A gente chama de variáveis relevantes. Essas variáveis compõem a estrutura principal de um sistema macroeconômico de um país. Elas são PIB, valor e taxa de crescimento, emprego e desemprego, renda per capita, salário mínimo e rendimento médio do pessoal ocupado, distribuição de renda funcional e pessoal, orçamento público e desempenho fiscal, taxa de juros, taxa de câmbio e balanço de pagamentos e taxa de inflação. Queria fazer um exercício aqui com todo mundo. Queria que vocês pensassem e olhassem todas essas variáveis e pensassem no seguinte: elas são excelentes bases para a gente traçar um cenário futuro. Acho que todo mundo aqui concorda com isso. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que elas conseguiram prever a pandemia? Não, acho que todo mundo concorda que não. Então isso mostra que o que eu falei anteriormente é uma grande verdade. O futuro é marcado pela incerteza. Apesar dessas variáveis serem excelentes bases para a gente montar cenários futuros, elas não conseguem prever coisas extraordinárias e inesperadas como uma pandemia, que muda totalmente o cenário econômico de todo o planeta. Agora eu queria dar um enfoque um pouquinho no PIB. Vou falar um pouquinho sobre o PIB. Nesse slide aí a gente consegue ter a definição de PIB. O que é PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, que representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, países, cidades, durante um período determinado também, mês, trimestre, ano e etc. Na última aula que a professora fez de reposição, ela falou um pouquinho sobre a diferença de dimensão quantitativa e qualitativa. Para quase todas essas variáveis, há essa distinção. Um exemplo disso é o PIB. Um país ele pode ter um crescimento econômico alto, que é a dimensão quantitativa, só que ele pode acabar não se desenvolvendo mesmo tendo esse crescimento econômico. Então esse desenvolvimento seria essa dimensão qualitativa. Logo, a política macroeconômica de um país em desenvolvimento como o Brasil, ela deve atingir esses dois objetivos, essas duas dimensões, a dimensão quantitativa e a dimensão qualitativa. O Brasil, eu vi uma notícia, acho que em março desse ano, que foi feito um levantamento e o Brasil tinha saído dos 10 maiores PIBs do mundo. Acho que ele caiu para 12º. E a gente vê um futuro do Brasil que não está fazendo nenhum nem outro. A gente está caindo tanto quantitativamente como qualitativamente. Então a gente, para
uma projeção futura, a gente tem que pensar em crescer nossa economia, mas também a gente tem que pensar em desenvolver o nosso país, que é algo que não acontece. Muitos políticos vêm com coisas para crescer nossa economia, só que eles nunca pensam em desenvolver o nosso país. Então eles têm que pôr um pouquinho na cabeça deles que a gente não pode fazer só um desses dois objetivos. A gente tem que fazer os dois, porque senão não adianta nada a gente crescer economicamente e não desenvolver o nosso país. E para mensurar o nosso PIB, a gente tem 3 maneiras de efetuar isso: a ótica de demanda, a ótica de oferta e a de rendimento. Na ótica de demanda, o valor do PIB é calculado a partir das despesas efetuadas pelos diversos agentes econômicos em bens e serviços para a utilização final. E na ótica de oferta, o valor do PIB é calculado a partir do valor gerado em cada uma das empresas que operam na economia. E agora eu vou passar a minha palavra para o Fabrício Gomes. Boa noite, meu nome é Fabrício Gomes Santos e irei falar sobre alguns temas que pertencem aos cenários macroeconômicos no horizonte. O primeiro que irei falar é sobre ótica de renda, que nessa ótica o valor do PIB é calculado a partir dos rendimentos de fatores produtivos distribuídos pelas empresas, ou seja, salários, que seriam renda do trabalho, os juros, renda do capital, aluguéis, renda das instalações físicas, lucro, renda sobre o processo de produção. E o PIB corresponde à soma dos rendimentos do fator trabalho com os rendimentos dos outros fatores produtivos, que nas contas nacionais brasileiras aparecem agrupados numa única rúbrica designada excedente operacional bruto. São também incluídos os rendimentos distribuídos ao Estado sob a forma de impostos. Ela é muito útil para construir um PIB baseado nos rendimentos de um país. Que o PIB na ótica de renda seria PIB igual remunerações do trabalho mais excedente operacional bruto mais impostos. E agora vamos falar sobre inserção externa. O conceito de inserção externa, ele envolve 2 dimensões essenciais, a comercial e a financeira. E a análise de sua evolução requer a consideração de aspectos macroeconômicos, como o regime cambial adotado, que define o método de fixação de taxa de câmbio e sua dinâmica de ajustamento, e estruturais essencialmente os graus de abertura comercial e financeira das economias e a estrutura de comércio exterior do sistema financeiro. A interação entre esses 2 conjuntos de fatores moldará as características dos fluxos financeiros e comerciais entre o país e o exterior. Porém, o volume e a composição efetiva desses fluxos também dependem de fatores externos aos países, especificamente da dinâmica da economia internacional em cada momento da história. No contexto atual de globalização financeira, a relação entre o regime cambial e o comportamento dos fluxos comerciais e financeiros tornou-se ainda mais complexa. Nos países que adotaram um grau elevado de abertura financeira, a dinâmica dos fluxos de capitais sobrepõe-se, em geral, fluxos comerciais, assim exercendo influência decisiva sobre a trajetória dos balanços de pagamentos e o comportamento da taxa de câmbio. A escolha do regime cambial constitui uma decisão estratégica e não trivial de política econômica. E agora, o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos nada mais é do que a contabilização das relações econômicas de um país com o resto do mundo,
Do ponto de vista dos fluxos, respeita uma primeira grande divisão, as entradas e saídas de divisas, que tem como contrapartida as saídas e entradas de bens e serviços. De um lado, temos o movimento dos fluxos de capital, que geram compromissos financeiros a serem honrados no futuro, e o outro, a conta corrente do balanço de pagamentos. Ela registra, portanto, o resultado da operação do assim chamado lado real da economia, bens e serviços não fatores, em suas conexões externas, acrescido das rendas, juros, lucros, decorrentes dos estoques de compromissos financeiros acumulados e das transferências unilaterais. E por fim, o investimento. O investimento, em termos econômicos, é o capital que se aplica com o intuito de obter rendimentos a prazo. E esta aplicação supõe uma escolha que resigna um benefício imediato por um futuro que na maioria das vezes é improvável. Boa noite, pessoal. Vou falar sobre o cenário otimista e possível. O PIB crescerá uma taxa anual de 4%, taxa superior verificada a cada nos últimos 10 anos, que foi de 3,6%. Isso implica um crescimento vigoroso do nível de atividades econômicas e, portanto, o enfrentamento virtuoso dos obstáculos e restrições decorrentes à crise internacional. O PIB também alcançará um valor expressivo de 8 bilhões, a preço constante de 2010. A renda per capita chegará a 38 milhões, preço constante de 2010, com a população um pouco superior de 216 milhões de habitantes. Esse valor corresponde a preço de constante de 2010 em dólares e em reais, e a cerca de 20 mil dólares. E vale observar que na sessão sobre a política econômica e debate atual, mencionamos 4% anuais, que foi o patamar médio indicado no período de 2004 a 2009. Poderia ser considerado baixo, pensa na proposição ora apresentada ao impacto da situação internacional. Em nenhum caso será totalmente favorável. 50 saúde no Brasil em 2030 poderá significar para a população brasileira a possibilidade de desfrutar níveis de vida significativamente superiores aos de hoje. Condições para que isso ocorra é que a distribuição de renda também melhore, tanto como conceito de distribuição pessoal, quanto no distribuição funcional. O coeficiente de Gini, utilizado normalmente para a distribuição pessoal da renda, deverá chegar a 0,40. Com isso, ele chegará a situar no patamar mais favorável nos países da América Latina, como a Argentina, que é 0,522, Venezuela, que é 49,1, e Uruguai, que é 0,446. E o próximo observado em países de maior desenvolvimento, como a França, que é 0,327, Inglaterra, 0,36 e Estados Unidos, 0,408. A participação dos rendimentos do trabalho PIB, que serve como proxy de distribuição funcional da renda, poderá chegar a 50%, o que significa um crescimento expressivo mais possível. A hipótese está adotada a um salário mínimo, que é a continuidade de acordo com sindicatos, que levará o salário mínimo para 1.118 em 2030. O rendimento médio pessoal ocupado apresentará em 2030 um desempenho positivo, apresentando um crescimento superior à renda per capita. Nível de emprego e taxa de desemprego apresentarão resultado favorável em 2030, com aumento substancial do primeiro, principalmente do segmento de trabalhadores com a carteira assinada, e redução significativa do segundo indicador. A taxa básica de juros convergirá para a taxa média praticada nos países da OCDE, 1,65,
que indica ter havido uma alteração radical nas condições fiscais e financeiras do Estado brasileiro. O serviço da dívida pública terá experimentado uma redução significativa e as contas públicas apresentam um resultado primário próximo de zero. O Estado, em sequência, terá que readquirir sua capacidade de endividamento e de utilização de gasto como instrumento de promoção, crescimento de emprego. E a taxa de câmbio terá sofrido desvalorização condizente com as políticas macroeconômicas e centradas no crescimento econômico e na promoção de emprego. Seu valor oscilará de 2,50 por dólar. O comportamento do balanço comercial é difícil de prever, não apenas em virtude da instabilidade comercial mundial em tempos de crise, mas principalmente se o desenvolvimento experimentado pelo país fará crescer as exportações, principalmente de manufaturados e serviços de maior valor agregado. Fará também ações principalmente de bens capital intermediários indispensáveis à sustentação de crescimento. O resultado da conta corrente do balanço de pagamentos apontará uma situação de maior valor conforto para a gestão de políticas macroeconômicas. A inflação controlada não apenas pelos instrumentos convencionais de política monetária, mas também por políticas adequadas e a consolidação de tendências. Os avanços da tecnologia são essenciais para que as pessoas encontrem soluções mais eficientes para o dia a dia. As empresas também acabam aproveitando todos esses avanços tecnológicos para melhorar suas operações. A tecnologia também influencia diretamente na economia, seja modificando de modo de consumo, criando novas soluções a serem consumidas ou melhorando a qualidade de vida das pessoas e colaboradores das empresas. Existem muitas maneiras pelas quais a tecnologia contribui para a economia, e nós vamos falar um pouco delas por aqui. Você pode conhecer abaixo algumas soluções e até mesmo conceitos que já estão presentes na rotina da nossa sociedade, ajudam a economia e constantemente melhora o estilo de vida da população. A economia compartilhada. O que seria essa economia, né? Basicamente, ele é um conceito que busca otimizar a utilização de recursos para que mais pessoas tenham acesso a produtos, serviços, sem ter que necessariamente adquiri-los ou pagar um valor alto por eles. Muitas pessoas possuem recursos sobrando e parados, como roupas sem usar, imóveis vazios, carro parado e até mesmo o próprio tempo livre, e não sabe que é possível aproveitá-lo para compartilhar com outras pessoas, ganhando dinheiro, com isso facilitando o acesso àqueles que não teriam as mesmas condições. Uns exemplos disso, da economia compartilhada muito bom no dia a dia, são as pessoas que têm revolucionado o modelo de consumo, deixando o mais consciente, sustentável e economicamente saudável. Sites de compras, vendas, troca de itens usados como roupas, calçados, eletrônicos, eletrodomésticos, acessórios e outros objetos que estão sem função, mas têm muito valor para outras pessoas. Funciona como uma retribuição de recurso. Serviço de stream, que permite compartilhamento de música, filmes, séries, livros e muito mais, sem que seja necessário comprar. Funciona por meio de assinatura, que dão acesso a infinidade de opções para a pessoa escolher. Aplicativos de aluguel de carros imóveis, seja por mês, temporada, diária, funciona como uma realocação de recurso parado para que as pessoas tenham um acesso sem que precisem dispor um grande valor em dinheiro. Serviço de aluguel de meios de transportes urbanos, patinete, bicicleta, funcionam por hora ou km rodado e pode ser utilizado em grandes centros urbanos, por exemplo, desbloqueio pelo aplicativo. Serviço de mão de obra e tempo funciona por meio de apps que conectam as pessoas por suas necessidades, como o serviço de freelancer, ou até mesmo babá de pet, como o Dog Hero.
Muitas pessoas também chamam esse conceito de economia colaborativa e agregam um estilo de vida colaborativo para melhorar. Fato, qual que seja o nome disso, sem tecnologia para criar uma conexão interessada de sistema, fato é que, seja qual for o nome, sem a tecnologia para criar uma conexão rápida entre as partes interessadas em um sistema de colaboração e compartilhamento, nada disso seria possível e com tanta eficiência como a gente pode ver. Boa noite, eu irei falar sobre o cenário pessimista e mostrando todas as situações que podem ocorrer dentro desse cenário. A primeira situação do cenário pessimista é que o PIB ele crescerá a uma taxa de 0,63%, que é exatamente a taxa de crescimento populacional. Vai significar que as vicissitudes do quadro internacional não serão adequadamente enfrentadas, e que aumentará o viés conservador e monetarista da política econômica. Na segunda situação, o valor do PIB no horizonte considerado será de 4,277 bilhões a preço de 2010. A terceira situação é a renda per capita, permanecerá a mesma de 2010, R$ 19.763,50. Significa que a população ainda vai continuar pobre e ainda vai ter impactos negativos na distribuição de renda. Quarta situação é a tendência à melhoria da distribuição pessoal da renda, que ela é medida pelo coeficiente de Gini. Ela vai ser, portanto, detida e esse indicador estabilizará no patamar de 0,60, igual à tendência experimentará a distribuição funcional da renda, medida pela participação dos rendimentos do trabalho no PIB, que se não cair, deverá, na melhor hipótese, permanecer no mesmo nível de 2010. Outra situação que ocorre no cenário é o salário mínimo, nos marcos da hipótese anteriormente mencionada relativa à continuidade do acordo com os sindicatos. Ela não ultrapassará R$ 578, o que pode ser um fator a alimentar tensões sociais e disputas trabalhistas. A situação da taxa básica de juros permanecerá nos níveis atuais, em decorrência da continuidade das políticas conservadoras que priorizam o controle inflacionário e a atração de capitais externos para o fechamento do balanço de pagamentos. A taxa de câmbio ela permanecerá sobrevalorizada, mantendo-se ela em níveis semelhantes aos de hoje, 1,80 por dólar. Mais uma situação é o rendimento médio do pessoal ocupado tenderá a crescer a uma taxa inferior à da renda por habitante, tanto que em função do valor baixo do salário mínimo, que baliza e serve como piso salarial no mercado de trabalho, quanto pelas pressões oriundas da transição demográfica, que se encontrará em fase avançada em 2030. No cenário mais provável, o que os demógrafos dominam, variante média populacional, a estrutura etária da população brasileira estará fortemente concentrada nas faixas adultas. Com baixo crescimento, não será possível evitar as implicações da dinâmica demográfica, em termos de perda de poder de barganha dos trabalhadores nas negociações salariais e de aumento do grau de informalização e da precarização no mercado de trabalho. Outra situação é o nível de emprego e taxa de desemprego. Elas refletirão as condições negativas do desempenho da economia brasileira, reduzindo-se o primeiro e elevando-se a segunda. A ausência do crescimento do emprego está relacionado com as tendências negativas dos indicadores de distribuição de renda e do rendimento médio do pessoal ocupado. A situação das contas públicas continuarão a sofrer uma progressiva destruição, em virtude tanto do baixo crescimento quanto da permanência das taxas de juros em patamares elevados, superávites
primários crescentes, eles continuarão a ser a meta da política econômica para permitir o pagamento das despesas financeiras relacionadas ao serviço da dívida pública. As contas externas, balanço comercial e balanço das transações, elas não sofrerão grande alteração. E a inflação, que é a última situação no cenário pessimista, ela ocupará o centro da meta. Pois bem, o último tópico falando sobre o cenário conservador e provável, que é um pouco da nossa realidade, né, da economia da nossa realidade, indica que o PIB crescerá a uma taxa inferior à taxa média dos últimos anos, mas será superior à taxa de crescimento demográfico. Ou seja, o impacto da crise internacional sobre a economia brasileira vai ser muito significativa. A economia brasileira vai até procurar meios para crescer cada vez mais e promover o emprego, mas ainda assim será muito tímida, será muito mal desenvolvida. O salário mínimo em 2030 vai ser de 758, ou seja, menor do que o salário mínimo atual, né? O rendimento médio do pessoal ocupado tenderá a acompanhar em maior ou menor grau a evolução da renda por habitante, ainda que menos intenso do que no cenário pessimista. Os efeitos da transição demográfica também se farão sentir, e o mercado de trabalho dificilmente será capaz de absorver a população em idade laboral, e particularmente as camadas mais jovens, que constituirá a larga maioria da população total. As pressões daí advindas implicarão também em aumento da informalidade e da precarização nas relações de trabalho. A renda per capita vai crescer mantendo a mesma tendência dos últimos anos. A distribuição de renda em ambos os conceitos continuará a melhorar, tal como o cenário anterior. Ela vai se estabilizar a 0,60 e a participação dos rendimentos do trabalho no PIB experimentará moderada melhoria. O nível de emprego e a taxa de desemprego permanecerão nos mesmos patamares que se encontram na atualidade. A taxa básica de juros convergirá para a média das que são praticadas pelos países emergentes. A taxa de câmbio oscilará em torno de R$ 2,00 por dólar, o que significa uma leve desvalorização, e as contas externas, balanço comercial e balanço das transações correntes, não sofrerão grande alteração. We'll be driving down the state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you, drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. So no.